Então, Flávia, essa era uma vontade que eu tinha assim já há algum tempo. Eu trabalhei, né, bastante tempo com paisagismo, eu fazia hortas. Então, para mim era muito gostoso fazer as hortas. Eu adorava fazer hortas de ervas, né? E aí foi uma experiência que aconteceu assim naturalmente, porque eu plantava as coisas, fazia as experiências com as ervas para mim, fazia algumas coisas de infusão e tal. E isso foi caminhando para a gente descobrir a vocação do sítio também nas ervas. A gente não brigava com elas aqui, né? Então foi um caminho que aconteceu naturalmente, mas também foi uma coisa que eu queria muito, né? Eu tinha isso dentro de mim e eu queria realmente fazer esse retorno, aquela coisa assim, a gente tem a figura da avó, a figura da mãe, as tradições, né? Então para mim era sempre uma coisa assim do ritual, de fazer as infusões e tal. E além de todo o trabalho que a gente faz aqui no sítio com os outros alimentos, né? Então, no final das contas, a gente acabou fazendo um mix de todas as atividades dentro do sítio e vive esse dia a dia aqui. Olha, comigo a experiência que eu tenho foi assim, nos primeiros, eu tô há 13 anos fora de uma cidade grande de São Paulo, e estou vivendo a vida do campo diariamente, né, assim, inserida aqui dentro, fazendo as atividades, plantando, colhendo, contato com a mão de obra local, né, com a pessoa que realmente nasceu no campo e foi criada aqui. Eu acho que a gente vem com uma carga da cidade grande, que a relação com o tempo é muito diferente. Então a gente vem cheio de energia, cheio de coisa, querendo que as coisas aconteçam rápido, e a resposta que a gente tem não é essa, não é a vida da cidade, né? Não é como a vida da cidade, que as coisas reagem rapidamente. Quando você planta, você tem que plantar, você tem o tempo de esperar a planta crescer, você tem a colheita. Então, é o tempo da natureza, né? E a gente tem que se habituar com isso. Então, nos primeiros 2 anos foi muito complicado para mim, porque eu achava assim, nossa, 6 horas da tarde, eu já posso pensar no jantar que eu vou fazer, eu podia sentar e fazer o que eu bem entendesse. Ao passo de que quando você está numa cidade grande, você tem 3 horas no trânsito, você está com um monte de outras coisas, enfim, no seu dia a dia para fazer, que te tomam muito tempo. Então, a relação com o tempo, eu acho que foi a principal adaptação assim que eu tive na minha vida, que eu tive que fazer uma adaptação para conseguir ter um entendimento e para conseguir absorver também as coisas que isso traz de bom para o nosso dia a dia, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz a escolha, por exemplo, desse local, eu pensei, puxa, eu quero um lugar na roça, mas eu quero também um lugar que seja perto de uma cidade, de um lugar onde eu possa proporcionar para o meu filho, para mim, coisas assim rápidas e que eu não tenho que gastar muita energia, né? Então, assim, se eu ficar sem carro, eu vou a pé, eu vou de bicicleta, não acontece nada comigo, entendeu? Então, quando teve aquela história da crise lá dos caminhoneiros, eu falei, nossa, eu preciso voltar. Eu estava em São Paulo fazendo uns exames e eu falei, puxa, eu preciso voltar logo para minha casa, porque lá eu tô segura, né? Porque eu vou lá fora e eu tenho batata doce, eu tenho feijão, eu tenho alface, eu não tenho água, né? Tenho aquecimento solar, então não preciso de muita coisa, né? A gente precisa de muito menos. Eu senti isso, né? Que a relação, assim, das pessoas com o campo, que aconteceu nos últimos tempos, que as pessoas, os jovens principalmente, eles não querem ficar no campo, né? Porque isso, talvez para eles não traga nada glamuroso, talvez eles pensem, puxa, meu pai, meu avô, eles viveram na roça e eles não conseguiram ter uma vida, de repente, ou digna, ou com a parte financeira que pudesse dar um subsídio para eles, da maneira como eles gostariam de ter. Então, para o jovem é muito complicado essa relação, porque ele pensa, eu preciso ganhar dinheiro, e o campo para ele não é uma referência de sustento, né? Ele viu a família viver de uma forma muito simples e muitas vezes ele quer atingir uma outra qualidade no sentido financeiro. O que acaba acontecendo é que eles não enxergam o valor do que eles têm nas mãos, né? Eles não sabem como transformar aquilo numa coisa realmente valorosa. Então eu acho que muito é a nossa responsabilidade também de pessoas de repente que tiveram acesso a outras coisas, numa cidade grande, tiveram outras referências, da gente trazer isso, de quanto valor tem esse trabalho que eles fazem, porque se o homem do campo também não está no campo, como é que faz a cidade, né, para se alimentar? Como que é isso, né? O alimento tem que chegar na cidade, né? Então a gente vê num momento, por exemplo, de crise nas grandes metrópoles, que no campo você está muito mais protegido, você está muito mais seguro, né? As pessoas na cidade, elas ficam com uma ansiedade muito maior. Puxa, não vai ter comida no supermercado, não vai chegar na feira, como é que eu vou fazer para me alimentar? E aqui não, aqui a gente tem as coisas, você sai no seu quintal e você nada você tem o seu alimento garantido. Então isso é uma coisa muito louca. O jovem precisa aprender esse valor do que ele tem na mão. Muito provavelmente no dia de amanhã ele vai ter um retorno para essa vida que ele tinha, mas que ele precisou sair para enxergar
o quanto aquilo tem de valor, né?